Olá, esse é o podcast Falando de Loja, onde a gente trata de temas relacionados ao varejo. Meu nome é Bruno Oliveira. Aqui é Ermelina Espíndola. E hoje é o nosso 4º episódio. E para esse episódio, eu gostaria de propor um tema que a gente viveu essa semana numa reunião com um cliente nosso, que é de tratar sobre lucro, dinheiro em caixa, fluxo de caixa, DRE, que é uma situação que provavelmente todo lojista passou, né? Essa questão de eu estou tendo lucro ou não, está faltando dinheiro em caixa, mas a minha venda está boa. Então, assim, vou começar explicando o que aconteceu. A gente está tendo uma reunião e é um lojista que está tendo um crescimento muito, muito significativo, né? Ele vem conseguindo números interessantes de crescimento de vendas, de melhora de compras e tal, e o sócio dele veio fazer uma análise com ele, né, sobre a situação financeira da loja. E o sócio, que não está ali acompanhando essa loja no dia a dia, fez uma cobrança forte em relação a dinheiro no caixa, né? Então ele pegou, você vendeu tanto nesse período, teve tanto de compra, tanto de despesa, o lucro está aqui, cadê esse dinheiro que não está no meu bolso, né? Então, fala mais para a gente, assim, de toda essa experiência, de tudo que você já viveu, como que é lidar com essa situação de ter números interessantes, mas não ter o dinheiro no caixa? Legal. Bom, essa talvez seja uma das dores mais comuns que a gente enfrenta, não é? Que é o lojista, cadê meu dinheiro, onde é que está o dinheiro? E apesar da operação tá trabalhando com uma margem interessante, ou seja, a operação está dando lucro e o lojista está com um problema de caixa, está apertado, não é? Então, e essa situação foi realmente, essa semana agora a gente viveu com uma empresa que a gente dá consultoria e eu acho muito, muito interessante, porque é o que a maioria pensa. Eu só trouxe essa porque essa semana, mas assim, ao longo dos anos a gente viveu isso N vezes. Né? Exatamente. Então, e eu acho que é um caso que simboliza bem. Bom, começa pelo seguinte, é fundamental entender, aliás, se você está passando por essa situação, será que minha operação não está dando lucro? Por que eu marco bem? Será que a minha despesa está muito alta? Por que eu não vejo dinheiro? O que acontece? Receita de bolo, dá para a gente entender claramente desde que você consiga, e a gente sabe disso, que há uma deficiência generalizada dos lojistas em saber diferenciar uma análise econômica de uma análise financeira. A gente percebe que começa por aí o problema, não é verdade? Acho que o que é mais comum é essa ideia do lucro e dinheiro em caixa, né? Exatamente. Que são, aparentemente, vamos dizer assim, num instinto, parece ser a mesma coisa. Se eu estou tendo lucro, eu deveria ter muito dinheiro em caixa. Exatamente. Né? E vice-versa, né? Às vezes você tem dinheiro em caixa e não está tendo lucro. Como que pode ser? Então, bom, vamos lá, deixa eu... Parece contraditório. Parece contraditório e intuitivamente a gente acaba não conseguindo entender o que está acontecendo. É importante começar a entender, quando eu falo de análise econômica, análise financeira, entender, primeiro, o que é lucro, o que é lucratividade e o que é liquidez. É importante entender, parece que são temas complexos, parece que eu tenho que fazer um curso de contabilidade, uma faculdade de administração ou o MB não sei aonde, e não precisa, são conceitos simples desde que você entenda e se organize para isso. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, o que é lucro? É importante isso que eu até falar para a gente definir, né? O que é lucro? Que a gente está chamando aqui de lucro. Né? Exatamente. Por quê? Porque lucro e lucratividade são coisas diferentes, não é? Lucro é o resultado da operação num determinado período. Exemplo, resultado de faturamento. Não é? Então, eu tenho uma loja, eu vendi esse mês, vamos fazer base 100 para ficar fácil de entendimento. Né? Eu puxo aqui a minha venda. Quanto é que eu vendi esse mês? Eu vendi R$100 mil, venda líquida. Né? O resultado final já com os descontos, as devoluções, etc. e tal. Puxo aqui, quanto é que eu faturei? R$100 mil. Beleza. Vou fazer uma apuração de resultado. Né? Primeiro ponto,
faturei 100 mil não significa que eu tenho 100 mil no caixa necessariamente, a não ser que você tenha vendido 100% à vista. Sim. Então, começa por aí. Por isso que é importante separar a análise financeira de uma apuração de resultado, que seria uma análise econômica. Por que econômica? Econômica, eu vou apurar o meu faturamento, as minhas despesas e o que me sobra do resultado dessa operação, desse faturamento. Isso não significa que eu estou com esse dinheiro no caixa, começa por aí. Sim. Por quê? Porque o faturamento pode ter sido, eu vendi 100% parcelado no cartão de crédito, por exemplo, né? E o comum é você ter uma parte à vista, uma parte a prazo. É o que acontece. Dizer, o usual é isso. Sim. Por mais que, assim, muitas lojas ainda têm um percentual alto de venda à vista, Sim. Né? Você ainda tem ali uma quantidade significativa de vendas parceladas. Mesmo que seja em 2, 3 vezes, que a gente fala muito aqui em venda em 10, assim, exato, tem parcelamento mais alongado e tal, mas mesmo assim dificilmente uma loja hoje não tem algum tipo de parcelamento então, no cartão. Então né? começa por aí. Eu faturei, eu vou tirar fazer o que é um DRE, é um demonstrativo de resultado do exercício. É uma análise econômica. Sim. Então, eu faturei, vou tirar o custo da mercadoria que eu vendi, não é? Vou apurar aqui, eu vendi. Então, acho que aqui é um detalhe muito importante também da gente pontuar, que é a questão do CMV, que eu acho que pode gerar também muitas dúvidas. Sim, gera muitas confusões, até porque às vezes a gente já viu em sistemas, na hora de apresentar o relatório de um DRE, trazendo essa informação errada que acaba iludindo e fazendo com que o distorcendo a informação, né? Uhum, então, aqui está o CMV, né? Custo da mercadoria vendida. Vamos destrinchar mais isso aí porque eu acho que é extremamente importante nesse ponto isso ficar muito bem entendido, porque se isso aqui não tiver entendido, todo o resto aqui vai estar errado. Né? Compromete. A confusão que geralmente se faz é por compra, né? Sim. Se confunde CMV, custo da mercadoria vendida, com compras do mês. E não tem nada a ver diretamente. Eu posso ter feito um faturamento esse mês, meu estoque está muito alto, esse mês eu não comprei nada, zero compra, mas eu tive o faturamento do mês. Quando eu vou apurar, eu quero saber qual foi o custo dessa mercadoria que eu vendi. Então, o CMV é custo da mercadoria vendida, independentemente de quanto eu comprei, se eu comprei ou não comprei. Então, se essa mercadoria está paga ou não está paga. Se está paga ou não está paga. Exatamente. Então, percebe como isso acaba influenciando e bagunçando a cabeça do lojista? Né? Porque eu faturei 100 mil, essa mercadoria custou para mim, eu tiro um relatório, essa mercadoria que eu vendi, quanto que foi essa venda a preço de custo, que é o CMV, não é? Foi 50 mil. Então, o CMV, o custo da mercadoria vendida, foi 50, então vai me sobrar 50 mil. Vendi 100, tiro 50, que é o custo da mercadoria, vai me sobrar 50 mil. Esse é o meu lucro bruto, a minha margem bruta, a diferença entre o preço de custo e o preço de venda. Não é? O primeiro resultado. Lembrando o que o Bruno já destacou. Primeiro, eu faturei 100 mil, não sei se eu recebi ou não recebi, não é aqui que eu tenho essa informação. Isso é importante. O CMV é 50? Eu já paguei ou não paguei essa mercadoria? Também não é aqui que eu vou analisar. Eu vou analisar em outro relatório, que é o que a gente chama de fluxo de caixa. Exatamente, é importante ter essa diferenciação para... Exato, porque aí isso começa a confusão por aí. Começa a confusão, bem comum, né? Então, faturei 100 mil, tirei 50 do custo da mercadoria vendida, tenho um lucro bruto de 50 mil. Aí eu tiro, o primeiro que eu gosto de tirar numa estrutura de DRE gerencial, bem simples e de fácil assimilação, eu tiro o imposto da venda, né? Também não confundir. A absoluta maioria do pequeno e médio varejo está ou no Simples Nacional ou no lucro presumido, né? Alguns vão estar no lucro real, que aí muda um pouco a forma de apurar. Mas basicamente no Simples ou no lucro presumido, aqui eu já consigo tirar, porque é um percentual do faturamento que eu vou aplicar, não é? E isso é fácil, você liga para o seu contador e pergunta quanto que é o meu imposto? Eu faturei 100 mil, vai ser... vou fazer conta de botiquinha aqui, 10%. Vamos arredondar para 10% para fazer claro, tem uma tabela que você tem que olhar e tal, mas só para efeito de exemplo, vamos admitir que seja 10%. Então, eu tenho meu faturamento, como eu já disse, se eu recebi ou não recebi, não é aqui que eu vou olhar, mas eu faturei 100 mil, a mercadoria me custou 50, então meu lucro bruto é 50 mil. Agora eu vou tirar primeiro o imposto da venda,
não é? Não confundir com ICMS, muita gente que faz essa confusão. Não, é o imposto da venda, imposto que incide sobre o faturamento. Aí, Melina, e ICMS? ICMS está no custo da mercadoria, ele faz parte do custo da mercadoria. Ele tem que estar lá já dentro do preço da mercadoria, preço de custo da mercadoria, não é? Isso, a diferença de alíquota e tal, enfim, não é aqui. Então, você já vai pegar aqui e vai deduzir, então, o imposto da venda. Se é o simples, no professor, você vai multiplicar lá. Estou chutando aqui. No caso do simples, não tem o ICMS. No caso do lucro real, do lucro presumido ou no lucro real, no lucro presumido você vai aplicar lá 5,93, mais a variação de imposto de renda que pode ter ali e a diferença de ICMS. Ali. Ok. Então, tirei o imposto do faturamento. Vai me sobrar, não é? Aí eu vou tirar a minha despesa variável, não é? Que é o somatório daquelas despesas que só ocorrem quando ocorre a venda. Ou seja, são despesas consequentes de venda, não é? Que também é fundamental, é importantíssimo entender isso aí para chegar no ponto de equilíbrio, né? Para você calcular o que é ponto de equilíbrio, que é onde começa a dar a visão para o lojista. E o que é despesa variável? Geralmente comissão, a gente já tem abordado esse tema aqui em outros podcasts, já falamos sobre isso. Se você não viu, deixar aqui no card os episódios anteriores para você dar uma olhada, onde a gente aprofunda isso. Mas em linhas gerais é isso. Você vai tirar a despesa variável, comissão, consumo de sacola, taxa de cartão de crédito, vai me dar margem de contribuição. Esse resultado. Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos imposto, menos variáveis, margem de contribuição. Por que chama margem de contribuição? E é diferente da margem bruta, porque a margem de contribuição é quanto que cada real que você vende deixa de resultado para você pagar a despesa fixa. O que é despesa fixa? É o resto, né? Basicamente. Sim. Eu chamo de despesa de existir, né? Aquela que aluguel, luz, se você vender muito, não vender nada, fechar a loja para reformar, você vai pagar o aluguel, você vai pagar a conta de luz, você vai pagar a conta de internet, você vai pagar a mensalidade do seu sistema, você vai pagar a folha mínima que você tem que pagar, a folha fixa e assim por diante. Você tem um conjunto de despesas, né, que são as despesas fixas. Tirei lá, sobrou o resultado. Então, veja bem, esse resultado, vamos admitir que eu faço essa puxada aqui, sobrou 15 mil. Faturei 100 mil, sobrou 15 mil. Então, ou seja, 15% de lucro. Sim. Sobrou 15 mil. Esse 15 mil, cadê ele? Eu não sei. Pode ser que esteja no meu contas a receber se eu vendi tudo faturado. Sim. Está no meu contas a receber. Cadê o 15 mil? Não está aqui. Por quê? Porque eu vendi parcelado no cartão, a maioria das minhas vendas aqui, e eu estou com esse valor no meu contas a receber. Está lá no meu contas a receber. Eu não tenho no caixa, mas está no meu contas a receber. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, né? Veja bem, deu lucro, né? É um eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que... Então é uma operação que está tendo lucro, né? Isso. A operação em si, que também é outra que eu acho que é muito comum se confundir, são despesas operacionais e não operacionais, né? Sim, exato. Porque aqui também é muito comum ter essa mistura, porque ter lucro, mas de repente esse lucro não é suficiente para bancar outras coisas que estão, vamos dizer, ao redor da loja, que são as não operacionais, né? Exatamente. É importante lembrar o seguinte, quando isso que você traz, que eu acho legal. Eu gosto de conceituar, diferenciar despesa de investimento, né? Por exemplo, essa é a primeira coisa que... Por que é importante? Porque despesa é a operacional, é aquela que, para você operar, não é? Folha, aluguel, o material de consumo, etc. Quer dizer, esse conjunto de despesas que existem na operação. Na atividade, fim da atividade, exatamente. No caso aqui que a gente está na venda, né? Na operação da loja. Quando você fala de investimento, às vezes você fez uma reforma, às vezes você mandou fazer uma fachada, e especialmente compras, né? Estoque é investimento. E qual que é a diferença de despesa para investimento? Despesa é consumo, é aquilo que você usou. Folha de pagamento é despesa por quê? Porque eu usei a mão de obra do meu colaborador e paguei. Usei a energia elétrica e paguei. Usei material de limpeza e comprei e usei. Então, ou seja, eu vou ter que usar de novo. Eu vou ter que usar de novo, o papel da impressora, e etc. E tal. Quer dizer, esse material de consumo é que eu consumo, que eu uso, não é? Investimento é um aporte, um gasto que você faz
não é? Em busca de resultado. E geralmente dá para se considerar, para facilitar o entendimento, investimento é aquilo que sai o dinheiro e entra alguma coisa no lugar. Ou seja, a minha situação patrimonial não modifica. O caso do estoque é um bom exemplo. Eu compro 10 mil de mercadoria, saiu 10 mil do meu caixa, ou está no meu conta a pagar e vai sair, e entra 10 mil de mercadoria. Ou seja, minha situação patrimonial não mudou. Eu tinha 10 pode mil. Pode ser um equipamento. Eu também, continuo, né? com 10 mil. Comprei um notebook, comprei um computador, comprei mandei fazer um balcão, comprei um balcão para a loja, etc. e tal. Saiu o dinheiro, entrou aquele equipamento, então eu tinha 10 mil, continuo com 10 mil. A diferença é que isso aqui estava no caixa, agora isso aqui está em forma de equipamento, de máquina ou de estoque, enfim. Então é importante entender isso, que é muito bem lembrado como você trouxe. Às vezes o lojista puxa o DRE, faz uma apuração de resultado, vê ali, está dando 15% de lucro. Cadê esse dinheiro? Por que eu não vejo? Primeiro, pode estar no contas a receber. Isso induz a um erro, que é onde eu quero aprofundar, induz o lojista a tomar uma atitude completamente equivocada, né, achando que está fazendo o melhor negócio do mundo, que é providenciar liquidez. Mas vamos chegar lá, ainda nessa análise. Primeiro, pode estar no contas a receber. Então, porque você vendeu a prazo e né, fez a apuração, tal, cadê o dinheiro? Está no contas a receber. A segunda, transferiu para o fornecedor, como eu costumo dizer. O que é transferir para o fornecedor? Ora, se você faz compras não planejadas, você corre um sério risco de comprar mais do que vende. Então, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, eu faturei 100 mil. Quanto foi o custo da mercadoria? Foi 50 mil. Significa o quê? Que saiu do meu estoque 50 mil reais de mercadoria a preço de custo. Se eu receber durante esse mês, e aqui é outra confusão brutal que o lojista faz, e é o caminho das pedras que a gente traz, não confundir compras com recebimento de mercadoria. Porque eu posso estar comprando, quem trabalha com essas marcas de grife, etc. e tal, pessoal de calçados, compro da Nike, da Adidas, os importados. Então, são compras programadas. Compra com 6 meses, 8 meses de antecedência. Chega até às vezes um ano, dependendo. Às vezes troca, né, de coleção que está comprando. Então, eu estou no verão comprando para o inverno, estou no inverno comprando para o próximo verão. Então, você faz compras programadas. Então, veja bem, não é quanto eu comprei esse mês, porque eu posso ter comprado, eu estou no mês de julho e comprei para receber em dezembro, em novembro, né, em fevereiro do ano que vem. Então, essa compra ela vai impactar o mês, em termos de recebimento da mercadoria no meu estoque, o mês de fevereiro, o mês que vai entrar. Se eu estou no mês de julho, quanto que eu estou recebendo de mercadoria, quanto que está entrando no meu estoque no mês de julho? Então, quando eu olho para o meu faturamento, eu vendi 100 mil, que significa 50 mil a preço de custo, ou seja, está saindo do meu estoque 50 mil. Se eu estou botando para dentro mais do que 50 mil, estou recebendo no mês de julho mais do que 50 mil, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando mais do que estou vendendo. Eu estou fazendo investimento em estoque. E o que está acontecendo aí? Eu vou pegar o meu lucro e vou mandar para o fornecedor. Então, eu estou trocando lucro por investimento. Deu lucro a operação? Deu. Eu tenho dinheiro? Não. Por quê? Porque eu mandei para o meu fornecedor. Eu troquei por estoque, eu fiz um investimento. Sim. É como, eu reformei a loja. Eu mandei pintar, eu mandei trocar a fachada. Então, cadê o dinheiro? Eu gastei. A loja não deu lucro? Deu. Por que eu não estou vendo dinheiro? Porque eu usei para uma determinada finalidade, né? Sim. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente analisa quando você fala entre dar lucro ou não dar lucro. Agora, vamos voltar naquele ponto que eu destaquei, que eu acho importante. O que acontece? Quando geralmente o lojista não faz programação, que a gente chama de OTB, né, Open to Buy, planejamento de verba de compra, quanto que eu devo comprar, quanto que eu devo receber de mercadoria naquele mês, porque isso vai impactar no meu caixa, exatamente por conta de investimento não planejado. Eu posso estar investindo um recurso que eu não deveria estar investindo, não preciso estar investindo, não é? Ok, mas voltando aqui. Então, o que acaba acontecendo? Quando o lojista não faz esse planejamento de compras e ele puxa ele olha um resultado e não vê dinheiro, ele acha o seguinte, eu estou vendendo muito a prazo, é por isso que eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro está tudo no contas a receber, porque eu vendo,
parcelo para o meu cliente, aí eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a folha, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que repor essa mercadoria e eu não tenho dinheiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu reúno a minha equipe e vou dizer assim, gente, vamos encurtar o prazo de pagamento para os nossos clientes. Vamos procurar vender no máximo em 3 vezes, para não perder a venda, uma venda ou outra, você aí... Botar uma parcela mínima aqui. Põe uma parcela mínima, etc. e tal, não sei o que. Então, na verdade, o que o lojista. Qual é a intenção do lojista quando ele faz isso? Ele quer promover liquidez, ele quer promover caixa, porque ele está com problema de caixa, está sem dinheiro. Então, o que ele fala? Meu dinheiro está não consegue receber. A culpa é do departamento de vendas, o pessoal está vendendo parcelado e eu não vejo dinheiro, e aí eu preciso de dinheiro e. Só que isso... Só queria pontuar antes. Vai. Não, eu digo assim que se, caso você tem interesse nesse assunto, a gente tem um curso específico de ciclos financeiros, né? Que é justamente todo esse estudo de o ciclo, né, de compra, de recebimento, de vendas, que assim, se você for na literatura usual, de varejo... Os próprios consultores que estão no mercado, a absoluta maioria... Né? A maioria vai por esse caminho, né? Exatamente. Então, lá no nosso curso, a gente mostra como que é ensinado, como que é feito, e a nosso propósito, como a gente entende que deve ser feito. E é um caminho pernicioso, sabe? Porque o pior caminho, a pior alternativa de solução para liquidez de caixa que o lojista pode tomar é essa. E muita gente não consegue entender, porque ela é contra-intuitiva. O primeiro motivo, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está derrubando o ticket. Cliente que compra à vista, compra pouco. Cliente que, para comprar mais, ele precisa de prazo de pagamento, precisa caber no bolso. Então, é exatamente o contrário para você alavancar faturamento, para gerar resultado. Se você fatura bastante, tira o custo da mercadoria, a despesa fixa, o teu aluguel não vai aumentar, porque você está bombando de vender. A conta de energia não vai aumentar porque você está vendendo muito, não é? A mensalidade da internet não vai aumentar porque você está bombando, vendendo muito. Percebe o que eu estou dizendo? Essas despesas, por isso que elas são chamadas de fixas, elas não modificam em função do seu faturamento. Então, quando você alavanca faturamento, evidentemente que você dilui as despesas fixas. Percentualmente elas caem. Tanto que eu costumo dizer para o lojista, você quer baixar aluguel? Alavanca faturamento. Como é que você baixa aluguel? Não é o valor do aluguel, mas quanto que o aluguel representa no seu faturamento. Sim. Meu aluguel está 10% do meu faturamento, é um absurdo, está muito... E se você dobrar o faturamento, ele cai para 5%. Né? Não, o valor não muda, mas a representatividade despenca. Você abre um espaço, uma margem, né, que está agregando no seu resultado final. Então, para que isso aconteça, tem uma palavrinha mágica no varejo que ela é desprezada, que é produtividade. Ou seja, conseguir fazer mais com aquilo que você já tem. O que significa isso na prática? Significa aproveitar melhor o cliente que já está dentro da sua loja, que já está comprando. Como? Fazendo ele gastar mais. Uma das estratégias poderosíssimas para o cliente gastar mais é justamente parcelamento. Né? É fazendo parcelar. Por que eu digo isso? 2 impactos aqui são fundamentais quando o lojista quer fazer caixa e traz reduz o prazo de recebimento. Né? Fazendo um parênteses aqui sobre o nosso curso na plataforma, que eu acho interessante, existem ciclos, ciclo operacional, né? Existe o ciclo econômico e o ciclo financeiro. Mas traduzindo na prática, você tem um prazo médio de recebimento e você tem um prazo médio de pagamento. Né? Se eu estou comprando do meu fornecedor 30, 60, 90, 120, eu tenho um determinado prazo para pagar a mercadoria que eu compro. E o que acaba acontecendo? Eu compro do meu fornecedor para pagar com 30, 60, 90, por exemplo. Né? Ok, comprei parcelado. Beleza, vai me dar uma folga aqui. Acontece que existe, a gente chama de lead time, né? Tecnicamente, o que é o lead time? É o tempo entre você fazer o pedido e essa mercadoria chegar na loja. Sim. Então, eu comprei para fazer uma reposição com 30, 60, 90, mas o meu fornecedor leva aí 20 dias, 30 dias para me entregar a mercadoria. Então, eu faço o pedido, aí eu tenho um período até chegar dentro na porta da minha loja, que é esse lead time, o período entre eu fazer o pedido com o representante, ou passar o pedido para o fornecedor, ele faturar, mandar entregar na minha loja, eu tenho esse espaço. A mercadoria chegou, eu vou levar um certo tempo para vender. Né? Então eu tenho um prazo médio de estocagem. Então eu vou ter um lead time, um prazo médio de estocagem, aí eu vendo. Quando eu vendo, eu parcelo e vou ter um prazo médio de recebimento. Então veja bem que você tem um intervalo que acaba acontecendo aqui, não é? E um ciclo entre você comprar e você receber
o pagamento dessa venda que você fez. Toda, né? A vida da mercadoria dentro da sua loja. Exatamente, tem todo esse ciclo aqui. E acontece que você comprou com 30, 60, 90 para pagar, vai vencer o prazo de pagamento e o recebimento está lá para frente. Você precisa equacionar seu fluxo de caixa. Por isso que é outra ferramenta, é outro olhar para que você consiga entender isso e gerenciar isso de maneira inteligente, que é onde vem a colocação que a gente faz. Primeiro, quando você vende à vista, para você encurtar o prazo médio de recebimento, o que você tem que fazer? Você tem que dar desconto, você trabalha preço. Não é? Porque o cliente que vai pagar à vista, a primeira coisa que ele fala, não, vou pagar à vista, quanto é que você vai fazer para mim? Não é? Eu quero um desconto, eu vou pagar à vista. Outro detalhe, o cliente que vai comprar à vista, como ele está focando no preço, ele vai olhar a concorrência. Não, mas ali está mais barato, ali está 10, mais barato, eu vou comprar lá. Por quê? Porque eu estou olhando o preço. Despreza tudo que você faz na sua loja. A estrutura, a capacitação do seu time, layout, tudo que você investe na sua loja, isso é jogado fora e foca só no preço. Por quê? Porque vai pagar à vista. E o mais importante de tudo, o ticket é o mais baixo. O ticket da venda à vista chega a ser de 4 a 6 vezes, pelo menos, menor do que nos prazos mais alongados, 6, 8, 10 vezes quando o cliente gasta. Né? A média que a gente tem no segmento de moda, calçados, as lojas de departamento, só para se ter uma ideia, a gente tem esses números, eu atendo mais de 1.000 lojas que a gente atende na nossa plataforma, com números, com dados na consultoria, com acesso a sistema. Estou dizendo isso porque não é achismo. Sim, eu não acho isso. Eu tenho número, de vendas. Eu mostro os números para os lojistas. Né? A gente tira o relatório e eu mostro. Falo, quando você vende à vista, olha como é que está seu ticket aqui. É 60, 70, 100 reais. É mais ou menos isso quando... em termos médios, né? É tão forte esse fenômeno que até a gente que surpreende muito o lojista. Só a questão do dinheiro pro Pix, né? Já tem uma diferença. É incrível isso. Dá entre 15% e 25% a diferença do cliente que paga em dinheiro na nota, né, em espécie, para o meio eletrônico, no Pix ou no cartão de débito. E tem uma explicação lógica para isso. O cliente não vê o dinheiro sair da carteira, ele tende a gastar mais. Então, mesmo não à vista, quando você leva para o meio eletrônico de pagamento, o cliente já gasta mais. Quando você leva para o cartão de crédito, ainda que não parcelado, ele tende a gastar mais. Quando você parcela, ele gasta mais ainda. Né? Quantas vezes a gente vê o cliente... agora mesmo eu estava atendendo uma rede no interior de São Paulo, eu estava dentro da loja e vi isso acontecer. A gente tinha acabado de falar e tal, a vendedora, o cliente entrou só para dar uma olhadinha, e ela levou no equipamento eletrônico, mostrou para o cliente e tal, e quando ela falou assim, eu faço em 10 de tanto, na hora ele falou, vou levar. Né? E interessante que a hora que ele chegou no caixa, é uma coisa que eu sempre digo, eu falo, quando você pega um equipamento de 600 reais, você fala o quê? 10 de 60. Fica pesado para você, 60 reais na parcela? Eu posso fazer em 10 de 60. O cliente, não, fica barato. Né? 290 fica 29. Fica muito barato para o cliente decidir. E ele pega mais itens. Né? Ou seja, você aumenta o PA, você aumenta o ticket, você aumenta o valor médio do item vendido. Por quê? Você acaba vendendo itens mais caros, né? E isso alavanca faturamento com a mesma quantidade de clientes. Por isso que a gente chama de produtividade. Você consegue aumentar o seu faturamento com a mesma quantidade de clientes. Quando você faz isso, o que vai acontecer? E para completar esse ciclo, o cliente, quando ele vai pagar no caixa, geralmente eles dizem assim, quanto é que fica em 4? Quanto é que fica em 5? Eu não vou passar o ano todo pagando esse cartão. Né? Então, o cliente tem duas maneiras de raciocinar. Quando está comprando, o parcelamento tem um impacto fantástico na decisão de compra. Porque é uma questão mais emocional. Emocional. Né? A gente sabe, eu costumo brincar com as meninas, eu pergunto assim, quantas bolsas você precisa e quantas você tem? Quantos pares de sapato você tem e quantos pés, né? Quantos pares de pés você tem? E assim por diante. Então, quando a gente começa a brincar, por quê? Porque o consumo, a compra, ela é eminentemente emocional. Né? É ali na hora que o cliente decide e tal. Na hora de pagar, ele muda a chavinha para o racional. O limite do cartão, vai ficar o ano inteiro. Não, vê quanto é que fica em 4, Mas a decisão da compra já está tomada. Já está, o ticket já subiu, o item já está lá, os itens, né, que o cliente queria pegar, ele já pegou. Então, é muito interessante entender isso. Ok, mas ainda continua o problema. Menino, ok, eu entendi, eu vou alavancar e tal. Mas... eu continuo precisando pagar as contas aqui, meu caixa está negativo. E meu dinheiro, como é que fica?
Aí é que vem a solução. Você tem basicamente duas alternativas aí. A primeira, você pode fazer antecipação de recebíveis para financiar o fluxo de caixa. Aí muito lojista vira para mim, isso eu estou acostumado em eventos, em palestras, né? Os lojistas, não, mas eu não pago juro. Tá louco? Fazer antecipação, pagar juro? Eu não pago juro. Não. E você vende à vista? Vendo. Você dá desconto para venda à vista? Dou. Quanto? 5%. Até, dependendo da venda, até 10%, 7%, 3%. É comum a gente ouvir isso aí. Né? Aí eu digo assim, pois é, você paga taxa, você paga juro, só que você paga para o cliente. Você, para poder fazer essa venda à vista, o que você vai fazer? Você vai ter que dar um desconto ou você vai ter que ter... A marcação tem que ser já lá, você já pagou no markup. A hora que você vai marcar a mercadoria, para ter preço competitivo no à vista, você tem que derrubar a margem. Cliente que compra a prazo não pede desconto, é incompatível prazo e desconto. Então você tem como fazer um financiamento de capital de giro através de ou antecipação de recebíveis, e a maioria não sabe fazer a conta. Não é? A solução nós temos também curso que a gente mostra claramente, né? Aliás, é uma coisa assim que, se você quiser entender realmente de todo esse ciclo, planejamento de compras, dimensionamento de cobertura, o que é cobertura? Quanto você deve ter de estoque na proporção do que você vende, como precificar corretamente, como fazer uma apuração de resultado, como gerenciar seu fluxo de caixa, como calcular isso, como dimensionar sua meta, não é? Meta não é desejo, meta não é expressão de vontade, eu tenho que crescer 10%. Aí eu falo, por que não é 15 ou 12? De onde você tirou esse 10? É chute, né? Então, fazer uma análise horizontal, uma análise vertical, para que você consiga realmente dimensionar adequadamente, né? Sabendo como buscar a meta, fazer cálculo de tendência, para saber exatamente, não é? Como é que faz isso, e treinamento de gerente, treinamento de vendedores. Se você quiser realmente ter esse pacote, eu tenho um curso na minha plataforma que a gente chama de PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. E ele é PAGL exatamente por isso, porque ele é abrangente. Tem que entender isso. O lojista precisa entender hoje que para ser competitivo no mercado, para sobreviver, para enfrentar essa concorrência absurda, e quando eu falo de concorrência, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, concorrente não é somente aquele que vende a mesma coisa que você. Aliás, outra loja do segmento. A outra loja do segmento. Ela também é seu concorrente. Claro que é, mas hoje é a que menos impacta. Né? O que impacta? A Apple lança o último modelo do iPhone, todo mundo quer ter, quer trocar o iPhone, aí você vê o quanto que o cara ganha, aí para ele ter o tênis do último modelo, para ele ter o óculos, para ele ter o iPhone, para ele ter a camiseta, para ele ter o boné, para ele ter o relógio, para ele ter o carro, não dá, não há renda suficiente. Então quem é seu concorrente? É quem pega a renda do seu cliente. Então se você quer disputar a participação na renda, no consumo do seu cliente, você tem que ter uma estratégia. Então você tem que ter uma loja bem arrumada, um mix adequado, tem que precificar corretamente, tem que saber seu ponto de equilíbrio. A maioria do lojista não sabe como calcular. E é simples, é muito simples. Se você está organizado, se você entende isso que a gente está falando aqui, como apurar um DRE, o que é margem bruta, o que é margem de contribuição, despesa fixa, de cabeça o lojista fala, eu tenho que faturar tanto. O que é ponto de equilíbrio? Quanto você tem que vender para pagar suas contas. A partir desse ponto é que você começa a ter lucro. Quanto de lucro? A margem de contribuição. Então, é tão lógico, é tão simples e tão racional que não há por que o lojista não entender. E é comum o lojista chegar para mim e falar, Hermelino, eu não tenho, não sei quanto é que estou tendo de lucro, não sei onde é que está meu resultado. E aí você vai olhar os controles, está maçarocado o quê? DRE com fluxo de caixa, análise econômica com análise financeira, mistura aquilo ali, e aí acontece isso que o Bruno começou na abertura do nosso papo hoje, essa semana. Sim. Você vê um lojista antigo, experiente, com muitas horas de voo, vamos chamar assim, você entendeu? Faz uma conta e uma pergunta absurda, como assim? Ora, se vendeu tanto, tirou o custo, o custo da mercadoria aqui, a despesa é tanto, aqui, cadê esse dinheiro? Cadê esses 200 mil aqui? Né? Você entendeu? Porque ele não consegue perceber, nesse caso especificamente, que está sendo feito um investimento em estoque para adequar o mix de produto. Que essa é outra coisa que a gente costuma lembrar lojista, que é gestão de categorias. Não é? O lojista precisa estar atento para saber exatamente que tipo de produto
gira mais, atende a expectativa do cliente que está na loja, e especialmente é mais lucrativo. Tem categoria de produto dentro da loja que... o que é categoria, né? Só para ficar claro, a língua, eu gosto muito de definir claramente o que eu estou dizendo. Categoria é aquilo que define o produto. Né? Pelo menos na nossa linguagem, no segmento de calçados, lojas de departamento, perfumaria, roupas, acessórios, é aquilo que define. Então, calça, blusa, short, tênis, meia, bermuda, isso é uma categoria. Então, quando você tira um relatório de vendas, você vai ver que meia dúzia de categorias representa 70%, 80% do seu faturamento. É a famosa curva de Pareto. 20% das categorias representam 80% do seu faturamento. Você tem que ter uma amplitude de categorias, né? Porque senão não vai vender isso aqui. Mas o core business, né, como a gente fala, o coração do seu negócio é meia dúzia de categorias. Quais são as categorias? Que faixa de preço que você deve ter dentro dessas categorias? Qual a profundidade? O que é amplitude e profundidade? Amplitude é a quantidade de categorias. Profundidade é a variedade que você tem em cada categoria. Então, dimensionar isso adequadamente é o segredo para que você consiga calibrar os investimentos em estoque que você faz. Percebe? Parece que isso mas como é que eu vou fazer isso tudo? É simples. Agora... Tem que começar do começo. Tem que começar do começo e não confunda simples com fácil. É uma coisa que eu sempre lembro. Gente, não confunda simples com fácil. É simples correr uma maratona, mas não é fácil? É simples, você dá um passo e depois você dá outro. Vai correr 42 quilômetros, você não dá conta se você não estiver bem preparado. Né? Então perceba que ser simples não significa que é fácil. Se você estiver organizado e entender, tiver ali as ferramentas básicas, fica simples, né, de você ter essas informações e tomar as informações, tomar as decisões mais adequadas, justamente para evitar de cometer esses equívocos de reduzir prazo de pagamento, interpretar mal os números, às vezes corta a compra, porque não dimensiona adequadamente. Eu falei que para você regular fluxo de caixa são duas estratégias. A primeira delas é você trocar o desconto que você dá para o cliente, como eu digo assim, transforme a venda a prazo em venda à vista depois de feita. Olha, quem entender isso aí vai ligar agora para mim e falar assim: Emiliano, eu quero a sua consultoria. Eu preciso assinar a sua plataforma e entender, fazer seus cursos aí para entender. O que eu estou querendo dizer? Sim, vamos lá. Quando eu falo transforme a venda a prazo em venda à vista depois de feita. Porque, veja bem, você tem duas maneiras de fazer a venda à vista. Ou efetivamente vendendo à vista para o seu cliente, ali na hora, né? Ou depois que você fez a venda, você antecipa, você faz um desconto de recebível trazendo para o pagamento à vista. E hoje, você faz isso inclusive com crediário. Né? Hoje você tem um crediário garantido ou crediário com antecipação. Nós mesmo temos aqui na nossa plataforma uma parceria com a Meu Crediário, por exemplo, que é a inteligência artificial aplicada para análise e concessão de crédito, né? E hoje eles lançaram, eu estava até conversando com um dos diretores essa semana, e eles lançaram um produto interessante, não é merchandising, mas a gente até tem os vídeos de merchandising aqui no canal, mas eles lançaram antecipação de recebível. Então, até no crediário, né, que geralmente quem tem crediário tem dificuldade em fazer a antecipação, tem que buscar esse dinheiro de outra maneira, né? Mas hoje é possível você fazer a antecipação de recebível por crediário. Mas vamos lá, o que funciona na prática, como eu estou dizendo? Ou você dá um desconto para fazer a venda à vista para o cliente competindo com preço à vista. Todos aqueles problemas que a gente apresentou já aqui. Né? Derrubando o ticket, mal acostumando o vendedor, mal acostumando o cliente, porque para vender com desconto, para vender barato, eu não preciso ser bom, sacrificando margem, né? E você derruba ticket, você precisa fazer muito mais vendas para atingir um determinado volume. Outro ponto também que às vezes o lojista se ilude um pouco ou não pensa nesse outro lado, e tipo assim, não, beleza, eu vou dificultar aqui a venda a prazo, vou forçar a venda à vista, dar um desconto e tal. Mas ele não calcula que às vezes ele vai ter que aumentar em 30%, 40% o fluxo de clientes dentro da loja dele. Exatamente. De onde que vai ser esse pessoal? Exatamente. Porque assim... Porque o ticket é a conta de botequim que eu costumo fazer. Eu falo, se você está com um ticket de R$100, para vender R$1.000, você precisa fazer 10 vendas. Exatamente. Se você está com um ticket de R$200, com 5 vendas você vende 1.000. Com as 10 vendas que você faria, você vende 2.000.
Então, o que aumentou? A quantidade de clientes? Não. Aumentou o aproveitamento do cliente dentro da loja. Não é? Quando a gente fala de venda, você tem o famoso TTT, como eu costumo trabalhar. Tráfego, taxa de conversão, ticket médio. Ou seja, o resultado de venda é diretamente proporcional à quantidade de clientes que entram na sua loja. Ponto 1, essa é a primeira dimensão. Se não tem cliente entrando na sua loja, não tem como vender. Né? Ainda que seja virtual, ainda que seja por redes sociais, você tem que ter cliente acessando o seu site, acessando sua plataforma, acessando seu marketplace lá, selecionando você. Você tem que ter tráfego, tem que ter... Então, primeiro desafio, é o primeiro T, tráfego, eu preciso de cliente. Segundo, não basta o cliente entrar na minha loja, eu preciso converter. Né? Então, eu tenho uma taxa de conversão, uma taxa de sucesso. O que influencia? O meu produto, o meu preço está compatível com o mercado, eu ter, no caso da loja, vendedores treinados que conheçam técnicas de vendas, conheçam o produto e conheçam a loja. Se tiver falha em um desses 3 pilares de conhecimento, vai pedalar, vai bater cabeça. Vai perder. Aí não vende, atende, não é? Aí não demonstra, mostra. Parece que é um joguinho de palavras, mas não. Definitivamente faz toda a diferença. Todo mundo já passou por essa experiência dos dois lados, né? De entrar numa loja e ter sido um espetáculo, de pegar um vendedor que entendia do que você... Entendia do produto, te explicou, te deu uma aula. Entende o que você quer. Entende o que você quer. Não fica tentando te empurrar coisa que não tem nada a ver. E foi maravilhoso. E o contrário, às vezes você entrou perguntando uma coisa específica, o cara não sabia, tentou te empurrar uma outra coisa, um produto às vezes mais caro, ou um produto errado, falou uma besteira que você mesmo só... Cara, mas eu não sei que não é isso. Então horrível, né? Você limita a mostrar, acontece... Eu chego numa loja, eu queria dar uma olhada em camisa, estou precisando de camisa. Eu estou com essa aqui, a coleção nova, e, sabe, está vendendo? Não, está mostrando, né? Ó esse aqui, ó que lindo esse aqui, ó, acabei de receber esse aqui. Aconteceu comigo também de tênis, assim, eu gosto de tênis mais discretos, tem tênis preto, o cara vai lá com traz um colorido. Todo colorido. Mas esse é o último lançamento, está na moda. Está todo mundo comprando. Ótimo, beleza, para quem gosta é uma maravilha, mas eu não uso, né? Pode ser barato, pode ser caro, pode ser a última tecnologia, o último modelo, mais avançado, mas eu não vou comprar. Não tem o que me convença a comprar aquele... Nesse caso aqui, uma cor específica lá que eu não usaria, não combina comigo, né? Então, não adianta o cara insistir. Exatamente. Então, você veja bem, é o primeiro T, é o segundo T, que é essa taxa de conversão. Investir. Eu tenho que ter o produto adequado, para isso eu preciso trabalhar mix, eu tenho que precificar corretamente, eu tenho que treinar meu vendedor, capacitar meu vendedor, arrumar minha loja de maneira coerente, ou seja, tem que ter a preocupação hoje com o visual merchandising para ter uma loja não necessariamente bonita, mas ela, no mínimo, tem que ser lógica. Funcional, né? Funcional. As coisas próximas de uma maneira lógica, na altura adequada. Eu já entrei em loja que não alcançava o produto, ou então, para você ver uma coisa, o complemento daquilo estava do outro lado da loja, não tem lógica, sabe? Então, precisa ter arrumar de maneira a loja ficar atraente, deixar o cliente com vontade de comprar, né? E um plano de pagamento que você realmente vai seduzir o cliente, porque ele vai olhar o valor da parcela e vai, dá para mim, né? Você pega um tênis hoje, esses tênis de ponta de R$2.000, R$1.900 o tênis, quando ele olha em 10 vezes é o quê? 190. Poxa, 190 na parcela dá para levar esse tênis aqui de primeira linha, um tênis magnífico, não é? E assim por diante. Por quê? Porque ele olha e vê que cabe no bolso. A decisão de compra é muito maior. Aí entra, para finalizar, voltando como eu estava dizendo, transforme a venda a prazo em venda à vista, fazendo o desconto, antecipação de recebíveis. Essa é uma das maneiras. A outra maneira, existem linhas de crédito hoje extremamente baratas para você fazer cobrir esse fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o PMR, é o prazo médio de recebimento, e o teu PMP, teu prazo médio de pagamento. Eu preciso ver isso aí, como o Bruno lembrou muito bem, eu tenho um curso na minha plataforma onde eu mostro exatamente a fórmula, como calcular isso direitinho, de uma maneira bem simplificada, para você entender, tirar os relatórios e entender qual é seu prazo médio, qual é a sua necessidade de capital de giro, seu NCG, necessidade de capital de giro, para você cobrir esse espaço e financiar seu capital de giro. É muito mais barato e você alavanca faturamento, fideliza cliente, deixa instrumento na mão do seu time para fechar a venda, para converter, e você vai vender à vista depois que vendeu.
né? Então perceba que é mais econômico, sem contar que no ganho de escala, quando você puxa uma DRE, você vai ver que a sua despesa fixa reduziu, você abriu margem aqui. Sim. Então, o que acaba acontecendo? A gente consegue, alavancando dessa maneira, mesmo que você coloque uma taxa de desconto no recebível para fazer caixa, o resultado ele é maior, o lucro aumenta pelo ganho de escala, pela redução de despesa fixa. Ou seja, mesmo você colocando uma despesa... Inclusive, tem um curso gratuito na nossa plataforma, que é a Análise de Cenários. Análise de cenário está gratuita. É gratuita, é uma planilha muito simples lá, que você tendo alguns seus números da sua loja lá, das suas despesas e tal, você pode fazer esse cálculo lá, é uma planilha, então você tem o cenário atual e o cenário que você emula. Então vamos supor, eu vendo 100 mil aqui no que a gente tem trazido. Vou passar para, vamos ser mais assim, passar para 150 mil. Tá. Então, assim, beleza, vou passar para 150, mas eu vou ter mais esse custo aqui do cartão de antecipação. Isso. Então você joga lá e vê. Aqui eu estou ganhando 15 mil, 15%, e aqui, de repente... Quanto é que vai me dar de resultado, né? Fazendo uma emulação de cenários, como a gente diz. Gente, olha, eu vou pedir para deixar aqui os caracteres do endereço do meu site. Entra no meu site, esse curso é 100% gratuito. Você baixa a planilha, você faz o curso, né? E tem 3 cenários, um cenário básico, um intermediário e um avançado, onde a gente traz outros indicadores se você já está mais avançado. É 100% gratuito. Eu tenho um sistema de controle de tráfego 100% gratuito. Por quê? Para você monitorar, como eu costumo dizer, não é quantas vendas você fez, é quantas vendas você perdeu. Essa é primeiro espaço de melhoria é quantas vendas você perdeu essa semana. Por quê? Se eu descobrir quanto você está perdendo e por que você está perdendo, eu faço um diagnóstico, eu consigo descobrir onde é que está a dor e o que está causando a dor. Fica mais fácil você dar o remédio, você identificar o vendedor, a vendedora, que está com dificuldade de converter, não é? Por que está... Basicamente, são 5 motivos, né? Como eu digo, por que está perdendo venda? Basicamente, são 5 motivos. O cliente que está só olhando, é preço, não tem a mercadoria que o cliente procurou, é o cliente que faz a reserva ou meio de pagamento. Foi passar, não autorizou o cartão, você é um crediário, não conseguiu aprovar o cadastro do cliente. Então, basicamente, são 5 motivos. O sexto é a troca, né? Quando o cliente vem na loja só para trocar. Basicamente são... Só assim, um detalhezinho que a gente já teve caso na plataforma que a pessoa não entendeu exatamente, tipo assim, um grande a família... Só olhando, né? Porque assim, a frase que o cliente fala são N frases, né? A primeira lógica. Vou falar com o meu marido, vou dar mais uma volta. Vou ali no banco e já volto. Na volta a gente compra. Esse tipo de tô só pesquisando e tal. Então, esse grupo que o Bruno lembrou muito bem é só olhando. A gente pode, assim, o cliente que entrou e não comprou. Por esse motivo, alegou que deu uma desculpa qualquer. Deu uma desculpa que vai sair, vai dar uma volta mais tarde, etc e tal. Então, eu só olhando. Preço é quando o cliente diz, não, já achei mais barato, ou está muito caro, ou eu não posso pagar o preço que você está pedindo. Né? Eu reconheço o valor, eu não achei mais barato, mas eu não tenho condição de comprar esse produto que você tem. Né? Se tivesse um produto mais barato, eu compraria, percebe? Ou seja, enganchou no preço, falta de mercadoria. Esse outro problema aqui, e a venda substituta, e a venda alternativa, o seu vendedor sabe fazer, sabe contornar essa objeção de maneira suave, de maneira agradável, sem estar pressionando, sem estar empurrando, atormentando a cabeça do cliente, e assim por diante. Então, quando você monitora isso, quando você mede, você sabe pontualmente a quantidade de vendas que você está perdendo, a sua taxa de conversão, os motivos pelos quais você está perdendo venda, e você monitora isso, além dos outros indicadores de faturamento, ticket médio, etc. e tal. Então você tem a informação na mão. Menino, mas como é que eu interpreto esse relatório? Como é o relatório? Como é o sistema? Como é que eu implanto isso? É um curso gratuito na nossa 100% plataforma. 100% gratuito, é só entrar lá no meu site e fazer, não tem que instalar nada, é online, é browser, pela internet, você acessa e você usa, você tem essa informação 100% gratuita, você tem análise de indicadores 100% gratuito para você entrar, para você fazer, e tem a plataforma para você realmente se aprofundar e conhecer o que é um DRE, um plano de contas, despesa fixa, despesa variável, margem de contribuição, margem bruta, entender como é que funciona isso,
colocar, porque hoje o lojista que não estiver preparado para competir, ele não vai conseguir sobreviver nesse mercado. A exigência, a régua está subindo cada vez mais, aumenta a concorrência, os custos aumentam. E concorrência, assim, no caso da internet, você vê as plataformas entrando pesado, muito profissionais, assim, procurando se atualizar. Até pela própria característica de, tipo assim, por já ser nativo digital, já nascer nesse meio, que é o data-driven que eles falam, exato, né? Que é um negócio baseado em informação e dados. Então, assim, eles conseguem apurar muito mais e ter a questão assim de ir melhor atrás do cliente, né? E especialmente com a inteligência artificial hoje entrando com recursos que dá para customizar, dá para personalizar, oferecer para o cliente exatamente aquilo que está dentro do perfil de compra, de desejo daquele cliente. Então existe hoje uma concorrência brutal, né? E cada vez aumentando mais. Isso exige do lojista a profissionalização. Eu sempre lembro, eu estou há 40 anos no mercado, eu digo lá quando eu comecei, né? O lojista que tivesse juízo, soubesse comprar, soubesse vender, ficava rico. Se soubesse, achei um ponto aqui, eu tenho um fornecedor e tal, e não gastasse mais do que ganhava, ficava rico, né? Hoje isso não basta. Tem que gerenciar, tem que pilotar a empresa, não é? Hoje em dia está difícil contratar. Não, isso é outra ilusão. Sempre foi difícil. Sempre. 40 anos também, quando eu comecei, eu brigava com o vendedor dentro de loja, né? Chamava atenção, porque ia atender clientes com um cigarro na boca, ia fumando, entrava no depósito, o cara estava dormindo. Em loja grande de CD, eu me lembro bem de chegar lá, o pessoal estava batendo um futebolzinho com bola de papel, né? Enfim. Sempre foi difícil, sempre foi complicado. Agora, se você tem um bom modelo de gestão, se você entende como é que disponibiliza ferramentas, capacita o seu gerente, capacita o seu vendedor, acerta o seu mix, precifica corretamente, tem um bom plano de pagamento, dá liquidez, dá segurança, dá saúde para o seu caixa, você consegue competir com excelência. Ainda 85%, 85% a 90% da venda ainda é presencial, ainda é o produto na mão do cliente, ainda é a vendedora ou vendedor influenciando a decisão de compra, ainda é o tapinha nas costas, ainda é o ambiente de loja que é agradável, que é gostoso, nós somos seres sociais, a gente gosta desse contato. Então, agora, precisa ter a conveniência. Quando você vai passar raiva, eu costumo brincar, quer passar raiva? Entra numa loja para comprar, né? Quando acontece isso, é óbvio que o cliente vai dar preferência, vai comprar pela internet. Aí você fala assim, a gente compra apesar dos vendedores, né? Exatamente. Muitas das Às vezes, apesar do vendedor. Porque você quer um produto qualquer, uma calça, uma camisa, entra numa loja, o cara te atende mal, não mostra aquilo que você quer, fica tentando te empurrar, vai lá buscar, fica 15 minutos no estoque para te trazer uma peça. Mas se você está precisando da calça, você não quer esperar uma semana para receber, você acaba, ou você não quer... Apesar do vendedor... Você vai lá e compra. Você acaba comprando. Ou ao contrário, como já aconteceu também, isso é interessante, muita gente confunde bom atendimento com saber vender, né? Esse é o outro lado. Geralmente a gente é mal atendido, né? Ou é por má vontade, ou por não sabe vender, não tem o processo da venda e fica tentando te empurrar, ou porque o gerente pressionou, né? Precisa vender isso, tal. Aí você quer comprar uma coisa e o vendedor está propondo outra coisa, enfim, né? Ou o contrário, como já aconteceu comigo, de lojista me chamar e falar: Emiliano, eu não sei o que acontece na minha loja. Todo mundo elogia a minha equipe e minhas vendas estão caindo. Eu não sei o que está acontecendo, né? E a gente vai analisar e percebe que o atendimento é um espetáculo, mas atender é uma coisa, vender é outra. Vender é a capacidade de influenciar a decisão de compra do cliente. Vender é entender necessidades e desejos. É como eu costumo lembrar. Eu tenho necessidade de me alimentar, mas não precisa ser pizza, ou churrasco, ou salada Caesar. Quer dizer, alimentar é uma coisa, uma necessidade. Desejo é outra. Então, eu preciso me vestir, mas... Quais são os meus desejos? O que eu valorizo nos produtos que eu procuro? Então, saber vender é saber fazer uma boa sondagem, entender não o que o cliente quer, como eu costumo lembrar sempre. O cliente, quando entra na loja, ele entra falando o que ele quer. Eu quero ver tênis, eu quero ver camisa, eu quero ver camiseta, eu quero ver short, eu quero ver... Enfim, né? O cliente, ele tem uma necessidade. Agora, o que ele valoriza no produto, que estilo que ele gosta, quais são as preferências, os desejos, para que ele vai usar, quando que ele vai usar, aí é uma interação, aí é saber vender. E veja bem,
atendimento é prestatividade, é gentileza, é boa vontade, mas isso não é executar com excelência o processo da venda. E o processo da venda é a abordagem, é estabelecer empatia com o cliente, iniciar um processo de sondagem de maneira técnica, de maneira agradável, a realmente o cliente perceber que você está interessado em resolver o problema dele, que é outro detalhe que eu sempre lembro, todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver. Eu tenho alguma coisa para comprar, eu tenho um presente para dar, eu tenho um filho para vestir, enfim, não importa. O cliente tem um problema, por isso que ele entrou na loja, ele tem um problema para resolver. Então, quando esse cliente encontra alguém de maneira capacitada, de maneira brilhante, de maneira encantadora, de maneira agradável, que se interessa em resolver o problema dele, apresenta alternativas, soluções interessantes, um plano de pagamento que permite, não é? Puxa, a vida realmente, né, ficou legal, entendi, vou levar. Não é? É encantador, é bom. Agora, juntar essas duas pontas. A gente tem um curso na plataforma de vendas, né? Não é bem lembrado, né? Técnicas Olha de vendas, só, né? Olha só, técnicas de vendas, e eu vou lembrar um detalhe, gerente, 80% do resultado de uma loja é gerente, é quem distribui as tarefas, quem monitora, quem dá feedback, quem capacita, quem organiza a loja, quem faz as reposições, é gerente. Então, gerente, 80% do resultado de uma loja é gerente. Nós temos um curso de gerência de loja, o que é preciso saber para que você gerencie adequadamente ou capacite o seu gerente para que realmente administre a loja. Lembrando que gerência é administração. A condução da equipe é liderança. Então, liderança é a condução da equipe. Qual é a melhor maneira de você conduzir uma equipe, um time, a engajar essa equipe em busca de resultados de maneira comprometida, de maneira interessada, não é? Realmente alinhada com os propósitos da empresa. Então, como é importante entender isso? E tem curso de liderança? Não é que nós temos um curso de liderança na plataforma? Um outro curso de liderança. O que você precisa? Tem um curso de gerência, tem um curso de liderança, tem um curso de compra, tem um curso de técnicas de vendas, tem dois, tem um curso completo, o curso que eu chamo de missão, como obter sucesso em vendas, a missão. Por que a missão? Porque em cada etapa da venda você tem um objetivo, você tem uma missão. Na abordagem, a primeira missão de um vendedor, a primeira missão de uma vendedora é conquistar a confiança do cliente. Por quê? Porque, em linhas gerais, a não ser que o cliente já seja fidelizado, já conhece a loja e tal, mas caso contrário, em linhas gerais, os clientes desconfiam de vendedores, acham que o vendedor está ali preocupado em bater meta, em tomar o dinheiro dele. Por esses motivos que a gente acabou de apresentar empurrar aqui, qualquer coisa. A experiência com vendedores é ruim. É ruim. Tanto assim que a gente tem, não é incomum em comentários nos nossos vídeos, né? Sim. Usuários ali da nossa plataforma, no YouTube, no Instagram, falam assim, odeio vendedor, prefiro comprar na internet, Deus me livre de ser atendido. A gente, assim, na hora dá aquele sentimento assim, mas por outro lado você entende, porque de repente a experiência costuma ser ruim, né? Exatamente. Então, entender isso é importante. Primeiro, não confundir atendimento com técnicas de vendas. Lá na ponta, ter o plano de pagamento adequado. Por quê? Porque eu tenho que encurtar, porque eu não vejo dinheiro, que é o mote do nosso assunto hoje. A gente começou por onde a gente começou. Não vejo dinheiro, então aí encurta plano de pagamento, dificulta a venda. Isso, a despesa aumenta, porque se o faturamento cai, a despesa fica mais significativa, vai estrangular muito mais. Esse é o caminho terrível que os lojistas acabam adotando. Aí o que faz? Promoção, faz campanha para poder fazer dinheiro, 30% de desconto à vista. Por quê? Porque precisa de dinheiro, não é? Aí começa a fazer, quando você começa a fazer esse tipo de atividade, é o outro lado da história que a gente não mostrou aqui. Nós falamos de ter lucro e não ter dinheiro, mas existe uma situação oposta, que é ter dinheiro e não ter lucro, que é quando você faz uma promoção, bota para arrebentar lá, adesiva, mídias sociais, faz uma campanha, uma divulgação, manda um WhatsApp para todo mundo, todos os seus clientes, tudo na promoção, 30% de desconto, 40% de desconto, à vista. Teu caixa vai bombar. Acontece que a hora que você puxa um DRE, está no vermelho. Está comprando por 10, vendendo por 9. É como se fosse assim. Ou seja, o caixa está abastecido, o caixa está cheio, está com disponibilidade, mas o resultado é negativo. Então, olha que interessante. Você pode ter lucro e não ter dinheiro,
né? E aí você precisa resolver como é que você faz o fluxo de caixa, e você pode ter dinheiro sem ter lucro. É quando você faz essas campanhas, essas promoções, da carne que é para muito aparecer comum. esse dinheiro, né? Exatamente. E você está vendendo com prejuízo para fazer dinheiro, para fazer caixa. É o dinheiro mais caro que você põe dentro da empresa, não é? É quando o lojista faz promoção para fazer caixa por necessidade. Quando é uma desova, quando é uma estratégia, não, eu faço aqui um boi de piranha, como a gente costuma dizer, né, produtos iscas que você joga na... Mas é dentro de um planejamento. Dentro do planejamento. Você fez, você comprou para aquilo, você sabe que aquele produto ou é um estoque que já está há um tempo dentro da loja, uma ponta de estoque que sobrou, você quer desovar, não tem grade completa, etc. e tal. É uma estratégia. Agora, por necessidade de fazer caixa, você mal acostuma o vendedor, porque para vender com desconto ou vender promoção não precisa ser bom, você mal acostuma seu cliente, porque o cliente que acostuma comprar com promoção, com desconto, quando você vai praticar o preço normal, ele vai reclamar, e aqui já foi bom, e agora não sei o quê, e bababá, e você está jogando o seu cliente para o concorrente. Enfim, entender disso é o segredo. Por isso que eu insisto. Você quer realmente ter lucro? Aliás, um passo antes, uma vez, já há um tempo, um lojista virou para mim e perguntou assim: Emiliano, o varejo ainda é um bom negócio? Ainda vale a pena o segmento de varejo? Né? E a resposta é um excelente negócio, bem administrado. Mal administrado é uma dor de cabeça terrível. Mas aí não é só varejo, é qualquer negócio. Então, né? Exatamente. Então, o segredo não é tanto o negócio, mas é a administração, a sua capacidade de realmente fazer uma gestão de qualidade, ter um time engajado, comprometido, ter ferramentas adequadas para atingir os resultados que, antes de mais nada, você merece. Concorda comigo? Então, acho que é isso, né? Demos o recado de hoje. Eu acho que sim, acho que ficou bem claro, porque acho que o ponto que eu queria trazer no início era justamente, acho que a gente amarrou bem, da pessoa entender essa questão de ter dinheiro no caixa ou não ter, ter lucro ou não ter, e tudo como você pode trabalhar com isso, né? Acho que esse era o nosso ponto aqui de hoje. Né? E se você quiser se aprofundar, entra no meu site, entra a minha plataforma, vou pedir para deixar o endereço aqui, entra lá, dá uma olhada, tem uns cursos gratuitos, tem e-book, tem o meu sistema de controle de tráfego 100% grátis para você implantar, tem o curso do sistema de tráfego 100% gratuito para você saber como cadastrar, como implementar, não é? Como tirar o relatório, como interpretar os dados do relatório para que você otimize e melhore os seus resultados. E tem a minha plataforma, o Exclusive Premium, que tem todos esses cursos que a gente falou, com uma assinatura vitalícia, sem precisar estar renovando, você parcela, é um valor, é um pequeno investimento que você faz para a vida toda, com todos os cursos básicos de gestão, compras, vendas, a retaguarda financeira, análise de resultado, fluxo de caixa, enfim, tudo que você precisa para essa estrutura, para ter uma gestão de qualidade, não é? Por um preço realmente um pequeno investimento que você faz, parcelado e vitalício. E você tem a opção de escolher os cursos individualmente, não é? Sim. São valores que eu pratico o que eu prego, a gente parcela tudo em 12 vezes sem juros, que é realmente para que você decida, para que você compre, né? E venha fazer parte da plataforma. São mais de 6 mil alunos hoje na nossa plataforma, a gente tem mais de 10 milhões de visualizações no canal, ou seja, realmente a gente conseguiu já, com essa conversa séria, sem promessas milagrosas, né? Acho que o nosso propósito é trazer para a realidade dentro de todos os nossos anos de experiência lidando com o lojista. Né? E eu quero deixar uma notícia aqui, para você que ficou com a gente até agora. Nós estamos trabalhando uma inteligência artificial que vai revolucionar como você encontra os assuntos que você precisa na nossa plataforma, no nosso site, no nosso canal do YouTube, né? São 900 vídeos já hoje publicados, como encontrar o assunto que eu quero, como trazer para a loja. Realmente, assim, eu devia ter falado? Acho que sim, né? É uma novidade. Está em teste. Então, estamos trabalhando. Brevemente, a gente vai disponibilizar e aí você vai ver a revolução que a gente vai trazer de informação de qualidade, técnica, para que você implemente e transforme seus resultados aí na loja. Beleza?
Acho que é isso, né? Então, assim, gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Comenta aqui o que você não gostou. Dá sugestão, não concorda. faz a crítica. Dá uma sugestão. A gente está aberto à crítica sempre, que estamos para claro. melhorar. E o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo, trazer informações, um debate sério, né? Sim. De um tema muito relevante para o varejo. E estamos abertos aí. Deixa o like, compartilha quem você achar interessante esse assunto. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.